noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel, e por Abramo Maidec. Muito boa noite, Abramo. Boa noite, Patrick. Boa noite, telespectadores e internautas. É um prazer estar aqui novamente nos estúdios da TV Mais Brasil. Hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios Sandro Benelli, conselheiro de empresas, CEO de várias empresas, presidente do Conselho de Mestrado da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou ficando por aqui porque o currículo do nosso entrevistado é extenso. Boa noite, Sandro. É um prazer tê-lo aqui. Bom, boa noite. Patrick, obrigado pelo convite. Abramo, obrigado pelo convite. É um orgulho para mim estar aqui no programa de vocês. Estou muito feliz. Espero que a gente possa contribuir com algum papo gostoso aí que ajude os telespectadores que estão interessados no mundo dos negócios. Não, maravilha, com certeza, com o teu currículo, Sandro, e com a tua experiência por várias empresas, grandes, médias, pequenas, e toda a tua bagagem que você traz, a gente tem bastante satisfação de apresentar o tema de hoje, que é o cenário e perspectivas do varejo no Brasil. Você como um dos maiores especialistas, né, no assunto varejo, e o varejo sendo um assunto tão importante para a economia de qualquer país, eu diria, né, Sandro? Eu acho que o varejo, tanto no Brasil como no mundo, é uma das indústrias que mais emprega, porque ela é mão de obra intensiva, né? Então, talvez o que concorra no Brasil em épocas de muita expansão é a construção civil. Mas estável, o varejo, ele é, por setor, por categoria, o maior empregador nacional. Que maravilha. É uma maravilha, graças a Deus. Isso é muito, muito legal. E o nosso programa, Sandro, ele tem uma característica assim, a gente conversando muito, né, eu, Abramo, talvez o maior objetivo, sempre nas nossas entrevistas, um dos principais objetivos é trazer inspiração para o nosso público, para os nossos empreendedores que estão assistindo o nosso programa. E aí, trazendo uma pessoa com tanta experiência, tanta bagagem, certamente você vai ter várias dicas, bastante inspiração aí para os nossos telespectadores. E a nossa primeira pergunta, que a gente sempre inicia com essa pergunta, é padrão do programa, faz parte da essência do programa, tem a ver com empreendedorismo. Legal. E aí a pergunta que a gente te faz, e na verdade não existe certo ou errado, não existe uma resposta única, depende muito da experiência, da visão e do entendimento que o nosso convidado tem, da sua vivência em relação a esse tema. A pergunta é, em sua opinião, o que é ter o famoso espírito empreendedor? Bom, Patrick, espírito empreendedor para mim são várias coisas confundidas numa coisa só. Primeiro é uma mistura de uma visão de futuro, com uma capacidade de ler cenário e enxergar oportunidade, e uma enorme competência de planejar e entregar valor. Então você precisa ver futuro, enxergar as oportunidades e você precisa ter capacidade de planejar e fazer aquilo acontecer. Esse é o empreendedor, o cara que enxerga na frente, vê onde está a oportunidade, mas que entrega. Entendi, maravilhoso. E assim, tem a ver com a própria característica da pessoa, quer dizer, ela tem um pouquinho disso na personalidade profissional dela e ela pode aprender o espírito empreendedor ao longo da carreira. Uma coisa que o Abramo e eu, a gente sempre conversa, né? O Abramo tendo vasta experiência executiva, eu também, e você também. O espírito empreendedor é importante no mundo atual para os funcionários de grandes empresas, pequenas empresas, não só para o empreendedor que já está em carreira solo, mas para aquele que tem uma trajetória de vida executiva numa empresa, é isso? O americano até tem uma frase boa para isso, que ele chama do intraempreendedor, que é o empreendedor empresarial. A gente tem um pouco de uma visão que eu acho um pouco distorcida, um pouco simplificada, de que empreendedor, aquele moleque lá na garagem, não é isso. É você ir quieto na sua empresa, que tem visão de futuro, como eu falei, sim, vê uma oportunidade que ninguém vê e põe o ovo de Colombo em pé. Para mim essa é a grande diferença. Agora, o grande empreendedor interno e as empresas que fomentam isso têm um valor de mercado e como colaborador inestimável, porque são poucas pessoas
que tem isso. O que é uma pena, Abramo, é que às vezes tem, mas a empresa não facilita o desenvolvimento. Por quê? Você precisa, para desenvolver esse espírito, empreendedor é um cara que compra e assume risco. Agora, se toda vez que o teu colaborador fala, tive uma ideia, ele vai implementar, ele erra, você bate, eu tenho uma expressão, pessoal, que é assim, pai bravo tem filho mentiroso. Então, se você é muito bravo, teu filho vai mentir para você. Então, assim, não seja bravo. Escuta ele, entenda ele. O colaborador é a mesma coisa. Se você podar ele sempre, ele vem com uma ideia, só que você poda ele, você como superior, ele vai ficar desestimulado. Às vezes não é nem que você poda, Patrick. Ele vai, se apoia, erra. Entendi. Porque o espírito do empreendedorismo é saber que, assim, tem erro. É empírico, né? Empírico. É empírico. É isso. É isso. Então, assim, tem acertar, gente que não apoia e tem gente que apoia, mas apoia superficialmente. Quando o cara corre o risco, inventa uma coisa super legal, etc., por algum motivo não dá certo, é óbvio que o mundo dos negócios, a gente não vive de erro. Mas você tem que ter esse balanço entre acertos e erros. Cara, se o cara erra 2, acerta 8, tá ótimo. No mundo do empreendedorismo aí fora, 80% de acerto não existe, talvez 20%, 30%. Então, assim, as empresas que elas lideram o mundo da tecnologia, e aí eu não estou falando necessariamente no campo digital, qualquer tecnologia, qualquer inovação, são empresas que elas estimulam o empreendedorismo externo. São empresas que, o que elas fazem? Elas dão oportunidade para o colaborador sem ninguém pedir, testar, errar, compartilhar, discutir. Esse é um ambiente que essas empresas que estão na vanguarda têm em comum. E é um ambiente positivo, né? Eu sempre vejo isso como um ambiente positivo. Errou. Não é negativo, muito pelo contrário, é positivo. Você está testando, você está dando oportunidade para as pessoas criarem, inovarem, né? Então acho que isso é fundamental. Eu acho que o erro, vou voltar de novo para não parecer uma coisa piegas. Ninguém vive de errar, a gente vive de acertar. Mas o erro, ele faz parte do dia a dia do negócio. A gente costuma brincar dizendo, você não quer errar, fica na cama dormindo, não sai da cama, não levanta, não vai trabalhar, não faça nada. Aí você não erra. Mas uma coisa muito importante é quando a gente erra, a gente não simplesmente vai falar, tá bom, você errou. Não, tem que analisar o que aconteceu. O aprendizado não vem só da vitória. Aliás, o grande aprendizado vem da derrota. É que como a gente só gosta de celebrar a vitória, a gente não quer gastar energia para entender onde errou. Se gastasse energia para entender o processo do erro, você além de não repetir, você faria uma coisa muito mais bacana da próxima vez, porque você incrementaria. Não, sem dúvida. E aquelas pessoas que costumam falar ou costumam se vangloriar que só acertam na vida, ou como executivo, ou como empreendedor, ou estão mentindo, ou ainda não erraram o suficiente para poder contribuir mais para uma empresa, como executivo e como empreendedor. Eu diria, por exemplo, da minha experiência, eu errei mais do que acertei, mas aprendi muito mais. Na verdade, a gente acerta e erra, mas os grandes aprendizados são nos erros, então não tem jeito. Quem não quer errar, melhor não ir para o trabalho. Não ir para o jogo, né? É isso. Não quer ter problema, não vai para o play. Se for, tem problema. Legal. Bom, Sandro, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, um pouco da sua carreira, para os nossos telespectadores, internautas. Você é uma pessoa que tem uma carreira de sucesso, então a gente gostaria que você contasse um pouquinho para nós, que com certeza vai inspirar muita gente. Porque isso é uma pergunta para uma pessoa como o Sandro, que é CEO, aliás, foi CEO já de algumas empresas e hoje é membro do conselho de várias empresas. Ele está no auge, no ápice do que é possível chegar como executivo, né? Vamos dizer assim. Então, os nossos telespectadores têm a oportunidade de ouvir algumas dicas importantes, mas a gente vai ver desde o início, né, Sandro? Quer dizer, você não chegou a ser CEO ontem do nada, você veio construindo a sua carreira, né? Olha, primeiro é o seguinte, né? Eu tenho 57, então eu vou tentar fazer curto uma coisa longa, porque senão vai ser muito enfadonho. Eu sou do tempo que quase não existia programa de trainee, é engraçado, né? Eu fui do segundo programa de trainee da Bung, Bung, grande empresa. Da Bung, gigantesca. E na minha época, a Bung era muito maior. A Bung
A Bung era muito horizontalizada na época, né? Ela era dona daqui em Brasil, da Serrana, Pessoa Santista Samba, Tintas Coral, Taxério Flamingo. É um negócio. E uma empresa familiar, né? Familiar. Acho que até hoje ainda é uma empresa familiar. Eu não sei, mas eu acho que é. Mas como assim, essas coisas mudam muito, eu não me arriscaria a dizer. Mas na minha época eram duas famílias, uma família chamava Bung e a outra família Borne. Que um dos dois, eu não me lembro qual, foi sequestrado pelos montoneiros na Argentina, cortaram a orelha do cara, o cara falou, vamos mudar a sede para o Brasil. Foi assim que a Bung veio se instalar no Brasil. Eu não sabia dessa. Mas depois, o escritório depois, por muitos anos, ficou na Europa, eu não me lembro se era na Irlanda, em algum lugar lá, mas na Escócia ou na Irlanda, acho que na Irlanda. Bom, eu fui trainee da Bung, como eu disse para vocês na época que ser trainee, você falava, eu vou fazer um programa de trainee, cara, o quê? Meu pai mesmo, o que é isso? Foi muito engraçado. Você é formado em... Eu sou formado em física. Em física? Pois Olha só, cara, que interessante. Muito eu sou formado em física e passei minha vida empilhando lata, ilustrando tomate. É engraçado isso, né? Legal. Mas aí quando eu fui lá trabalhar na Bung, o que foi interessante naquela época, eu acho que é legal contar também da minha carreira de varejista, né? Na física... Eu vim de uma família que estava muito sem grana, classe média baixa, etc. Então eu fazia monitoria de qualquer coisa para arrumar um dinheiro a mais. Para tomar minha cervejinha, para sair com as meninas, para fazer qualquer coisa. Eu precisava de um dinheiro. E meu pai não tinha, eu dava meus pulos. E com isso eu me especializei em linguagem de programação. Que na sua época, como engenheiro, não sei qual era, na minha época, muito tempo atrás, era Fortran. Depois virou Pascal, Turbo C, um monte de coisa. Bom... E aí eu fazia a monitoria de tudo isso, um amigo meu falou, vai ter um programa de trainee na Bung, mas é só para informática. E eu falava, putz, eu vim fazer física porque eu quero, o que eu vou fazer lá? Mas eu pensei, não, meu pai está sem grana, é melhor eu ir trabalhar nesse negócio. Isso em São Paulo? São Paulo. Eu sou de família paulistana. Não. Rapaz, esse negócio foi muito legal, porque a minha carreira começou por aí. Eu fiquei na Bung numa empresa que existiu até com o mesmo nome, até uns 10, 15 anos atrás, chamava Proceda. Depois ela virou Tivit, chama Tivit até hoje. Foi meu primeiro emprego. Dali eu fui trabalhar na BASF, na divisão de tintas da BASF, e dali eu fui para o Carrefour como gerente de informática. Então eu entrei no varejo em dezembro de 87 pela porta da informática. E as pessoas, muitos não sabem, porque eu passei muito tempo em operações, mas eu fiquei 9 anos como gerente de informática no Carrefour Brasil, contribuindo na maioria dos grandes projetos iniciais. Eu que implantei a primeira loja automatizada, implantei redes, um monte de coisa que sempre é engraçado falar. Aí eu fiz uma carreira no Carrefour, que foi de 87 até 99. O que eu tenho de bacana para contar nisso é que eu trabalhei e morei em Porto Alegre 2 vezes, em Caxias do Sul, em Curitiba, em Sorocaba. Pois eu saí de lá como diretor de uma unidade que era um hipermercado em Guarulhos. Fui contratado pelo Extra, que acabou ontem ou anteontem, então assim, a empresa que me contratou no Grupo Pão de Açúcar não existe mais, o Extra acabou, não tem mais hipermercado Extra. E no Grupo Pão de Açúcar eu fui de 99 até 2013. Também tive experiências muito bacanas. Eu fiz um pouco de tudo, eu brinco que eu tive a oportunidade, que foi uma coisa muito legal, de mudar de emprego sem mudar de empresa. Então, assim, eu não precisava recomeçar do zero. Eu fazia coisas completamente novas. É lógico, isso aí eu quero dar um conselho, olhando para você que está me assistindo aí, é o seguinte. Se você tem interesse em se aventurar na vida, levanta a mão e está na fila do eu faço, eu vou. Porque as pessoas gostam, quando o cara, olha, eu queria mandar fazer uma coisa que ninguém sabe, o cara quer ir lá para ter fila se esconder. Se você tem esse espírito empreendedor, faça o contrário, que é muito legal. Não tenha medo, né? As pessoas têm medo, mas eu entendo, Patrick, porque tem muito risco. Você tem uma consolidação de determinado departamento. Para outro departamento, você vai com o cargo, então você tem uma responsabilidade formal, mas você vai meio neófito. Então você compra todo o risco. Mas, para mim, funcionou bem, eu só tive muitas alegrias. O que eu gostaria de comentar desse meu período do Pão de Açúcar, onde eu fui diretor de hipermercado, diretor de hipermercado todo o interior do estado de São Paulo, de metrô da capital, fui diretor de controladoria, de marketing, etc. Cuidei de uma operação no Rio de Janeiro, que na época o Pão de Açúcar comprou, chamava Sendas, era 1/4 do faturamento na época do Grupo Pão de Açúcar, eu fui cuidar disso, da unidade Sendas, era enorme, faturava 750 milhões de dólares, eu estou falando isso em 2013, então eu faturava uma coisa bacana. Caramba! Enorme. E eu trabalhei 2 anos expatriado na França, trabalhei no Casino, fui expatriado 2 anos, é muito legal, mas assim, de novo, como é que eu cheguei a ser expatriado? Por conta desse meu espírito de testar tudo, porque eles queriam um cara sênior
que tinha experiência em correr riscos e que tinha essa facilidade em lidar com várias culturas, porque eu ia para uma outra cultura, que é a cultura europeia, que eu conheci um pouco do Carrefour, mas eu só tinha ido fazer visitas a trabalho na França, nunca tinha morado. E engraçado quando eu fui para uma empresa brasileira que tive essa oportunidade, mas assim, a soma dessas experiências e essa minha predisposição a correr risco que fez com que os caras lembrassem de mim. Bom, eu saí do Grupo Pão de Açúcar em 2013 e aí começou a última fase da minha vida, que é a de hoje, que eu acho a mais legal. Eu resolvi ser presidente de empresa, aí fui trabalhar para empresas médias, em geral de varejo, fui CEO de 4 empresas de varejo, fui conselheiro de algumas, fui conselheiro consultivo de indústria, conselheiro consultivo da Bombril, por exemplo, e atualmente sou conselheiro de uma empresa de varejo grande, que é o Grupo Super Nosso, que está entre os 20 maiores do Brasil. Sou conselheiro também de uma empresa de tecnologia de varejo, que chama Superopa, que é aqui de Campinas, não é muito longe da gente aqui, que é uma Retail Tech, que trabalha com economia circular. E tenho muito orgulho de ser presidente do Conselho Consultivo do mestrado da Fundação Getúlio Vargas. Que legal. Assim, fez umas outras coisas, mas acho que no conjunto é isso. E uma coisa que eu não queria esquecer de falar, que isso eu me orgulho muito. Eu fui ajudar a implantar uma rede de supermercado de um grupo libanês-belga em Angola. Então passei um ano e meio em Angola, legal, trabalhando lá, e foi assim, se tiver algum angolano aí, saudades de Angola, adorei o país. Para quem é de fora não é fácil viver, mas é uma maravilha de experiência. É uma experiência interessante, né? Ótimo. Não, fantástico. Ótimo. Uma coisa que você disse, né, pra gente, apesar de sua carreira sempre ter sido para cima, né, evoluindo, subindo, você teve um determinado momento da carreira que queria ser presidente, CEO. Quer dizer, você vê naturalmente diferenças, e talvez você poderia explicar, entre ser diretor de uma unidade, de uma grande empresa, e ser CEO, Chief Executive Officer, que é o número 1, que é o presidente, que tem responsabilidade total sobre aquela empresa como um todo. Essas diferenças, quer dizer, isso foi, atendeu a sua expectativa quando você virou o CEO? Olha, primeiro é o seguinte, se você não é CEO dentro da empresa onde você faz carreira há 20, 30 anos e vai crescendo e lá você vira presidente da empresa, você precisa querer e ao querer você tem que se preparar para ser CEO. Porque você tem que convencer quem é do mercado de que você tem a preparação suficiente, porque o presidente da empresa, a gente pode chamar do que quiser, diretor-presidente, presidente, CEO, etc. Esse cara está no topo da pirâmide, né? Então assim, ele olha para o lado, não tem ninguém, ele olha para o outro, não tem ninguém, é ele que é o responsável por tudo, ele que resolve. Então, teoricamente, é óbvio que você não vai saber tudo igual ou melhor do que o seu time que está embaixo, mas você tem que saber um pouco de tudo. Então você tem que ter tido experiência, vou falar, por exemplo, de varejo, que é onde eu milito há muito tempo. Um pouco da operação, um pouco do comercial, do supply chain, do financeiro, etc, etc, da manutenção, da expansão. Se você ficou a tua vida inteira só no departamento, a chance, Patrick, de você ser visto como um cara preparado é muito pequena. Por quê? Quem correria o risco de te pôr lá? É a empresa, se você está fazendo a tua carreira de 20, 30 anos. Porque eles te conhecem, quem está fora não conhece. Então ele precisa analisar um pouco as tuas competências, ele analisa de fora e aí ele vê. Então, meu conselho, se quer ser CEO um dia, pense em não ficar numa vertical só, pense em ficar pulando de cadeira, mesmo que você vai mudar daqui para cá, não vai ter aumento, às vezes você vai mudar para uma posição no estado que você não gosta, na cidade, assim, eu me preparei para isso. Sim. No momento eu falei, cara, eu quero, então eu preciso começar. Cheguei a recusar coisas que aparentemente eram melhores, porque eu tinha na minha cabeça que eu queria. Agora, de verdade, precisa? Acho que não, é uma vontade. E eu falo isso também para que as pessoas pensem no seguinte, tem muita coisa difícil e complicada quando você chega lá em cima. É uma solidão danada. Você tem que tomar decisão, tem horas. Você tem que ser um cara que gosta de decidir. Você que é um cara que gosta de tomar decisão complicada com pouco espaço de tempo e não sofre por não ter as informações todas. Muitas decisões você toma, doem,
porque você toma pelo melhor do coletivo, mas às vezes no individual você tem que fazer, eu brinco, é como o cara no intensivista está lá na UTI, ele quer salvar o paciente, ele não está preocupado se o cara vai ter que ser amputado, ele não está pensando nisso. Então você está lá tomando algumas decisões. Então, a visão de presidente tem uma visão um pouco, sei lá, não é nem mitológica, mas um pouco ufanista demais, que é uma maravilha. Não é. Solitário, né? A solidão no cargo, essa para mim provavelmente é o pior problema. Você tem problemas assim e eu aconselho o seguinte, você é CEO, está sólido, está se sentindo solitário, faça o que eu fiz. Procura um mentoring, procura um apoio externo, vai fazer um coaching. Interessante. Tenha com quem dividir a tua solidão Sem dúvida. e alguns colegas CEOs do mesmo nível para trocar experiência, porque em geral você acha que aquele problema é só seu, é seu e da torcida do Corinthians. Então tem com quem se Não é só socorrer. você que sofre com esse tipo de situação, com esse tipo de... Cara, em geral não. Sabe por quê? Porque a maioria dos problemas quando você chega nessa posição não são de ordens técnicas. Geralmente o problema de ordem técnica está aí embaixo. Então você tem que ter uma visão, uma capacidade estratégica, mas isso você também consegue se você tem esse pensamento estratégico se virar, mas são os conflitos humanos, cara. Sem dúvida. Fecha uma fábrica, fecha essa unidade não dá lucro, mas eu vou pôr 300 pessoas na rua, 300 são 1.200 pessoas com mulheres e filhos, eu consegui encaixar 100, quais são os 100 que eu encaixo, quais são os 300 que eu deixo... Rapaz, isso assim... Essas decisões são extremamente difíceis, é verdade. Olha, Abramo, eu não sei te contar, se você perguntar para minha mulher, ela é capaz de saber quantas noites não dormidas. As pessoas acham, mas você é o cara que ganha mais, mas assim, se você não tiver um apoio, um suporte em casa e externo, você pira. E tem muito CEO, muito. Olha, eu vou falar uma coisa para você científica. O índice médio de paranoicos na população é 1,5%. O índice médio de paranoicos entre CEOs é 4,5%. Pressão total. 300% maior. Isso é estudo, hein? Claro. Isso não é um número que eu sonhei. Claro. Isso, inclusive, assim, é quase que dizer o seguinte, não sei se você precisa ser paranoico para ser CEO ou se você vira. Não me pergunte, eu não responder ouve a galinha. Mas é um trabalho bacana que te dá uma capacidade de realizar coisas, que você é o número 1, mas você tem que estar preparado para o complicado. Mas uma coisa que a gente até se planejou perguntar para você é liderança. A questão da liderança que você... Para quem chega a CEO, é quase impossível não se dedicar a se aperfeiçoar a liderança de pessoas, né? Fundamental. E aí, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso e o fator humano, né? Porque liderar é lidar com pessoas. Olha, eu penso sempre numa coisa assim, você tem que conhecer do seu negócio. É impossível você tocar um negócio se você não conhecer do seu negócio. Mas é extremamente importante você conhecer pessoas. Eu acho que é fundamental. Fundamental. Você tocou num ponto, eu assino embaixo. Se você só for um cara extremamente técnico, que só está preocupado com o lucro e fazer a coisa mais produtiva, mais certinho, não sei o quê, eu vou parafrasear uma professora que eu tinha na universidade. Você vai fazer certinho a coisa errada. Então precisa tomar um cuidado com isso. Aí pegando a pergunta do Patrick no começo, cara, liderar, ela é mais complicado do que a gente imagina, mas é uma coisa que você não precisa ter como atitude inata. Você aprende, você estuda a liderança, você vai aprender a liderança. O que você precisa ter é uma coisa, é gostar de ser humano. Se você gosta de gente, se você gosta de ser humano, você vai fazer o melhor que você puder. Você vai estudar, você vai aprender com seus erros, você vai ouvir pessoas, etc. Então, assim, precisa, na liderança, principalmente na liderança moderna, isso eu vou falar uma bobagem, porque desde sempre deveria ser assim, acho que sempre foi assim, mas assim, vou falar da minha perspectiva. Na liderança moderna, a pessoa que não entende que você lidera com os outros, ele não entende que liderança é uma coisa que de cara já pressupõe no mínimo 2. O líder e o liderado. Claro. E você não pode estabelecer uma regra de hierarquia, óbvio, já tem uma hierarquia que ela está embutida no sistema, mas você não precisa ficar explicando isso. Você não pode estabelecer uma regra de hierarquia como a base do relacionamento. É o contrário. O bom líder é o servidor, é o cara que está ali para servir o time, não é o cara que está lá para se servir do time. Entendeu? Olha, esse é o bom líder. E para tirar o melhor de cada um,
tem várias técnicas de liderança, etc. Mas eu vou dar uma receita muito simples. Cara, essa você escuta todo dia, tá no para-choque de caminhão. Trata os outros como você quer ser tratado. 2, não trate todo mundo igual. Tirar o melhor de cada um. Tem cara que você tem que falar duro, que ele só entende sendo duro. Tem cara que é só com carinho. Tem cara que é com disciplina. Tem cara que você tem que colocar no papel número 1, número 2, número 3, número 4. Tem cara que você tem que desenhar. Cada um é de um jeito. É sua responsabilidade de líder estender a mão para quem está embaixo. Não é responsabilidade de quem está embaixo ficar pulando para pegar a tua mão. Inverta isso que você vai ter uma liderança saudável. Maravilhoso. Eu sempre sigo assim, seja bom com as pessoas e cruel com os processos. De uma forma... Essa é boa também. Mas eu tenho uma característica também. Estou sempre disponível para conversar com as pessoas e extrair daquilo de cada um. Eu aprendi isso. Eu tinha uma equipe que quando era para fazer uma planilha de Excel, eu não podia olhar para ele, porque ele fugia. Em compensação, se tivesse falado assim, amigão, você tem que encontrar isso no mercado. Eu não sei onde você vai encontrar, mas você tem que encontrar. Eu ia dormir, ia para casa. Eu não sei o que ele fazia. No outro dia, 8 horas da manhã, ele tinha achado isso. É fundamental você extrair de cada um o que ele tem de melhor. Isso você está dando um exemplo concreto da melhor liderança. É isso, é tirar do cara o melhor que ele tem para entregar. E quando a gente parte do princípio que as pessoas são diferentes, que a gente não tem todo mundo a mesma capacidade de entregar igualzinho, e você não queira que as pessoas entreguem como você entrega, que isso é um erro grande de líder. O líder chato é aquele que acha que o cara tem que ser igual a ele. Aí é um problema. É uma catástrofe. Maravilha, gente. Olha como passa rápido o tempo, a gente tem que seguir. Estamos na metade ainda do tempo e temos uma pergunta muito interessante agora, que é justamente sobre a sua especialidade, sobre o varejo. Então a pergunta é, no momento atual, qual é a situação do varejo no Brasil? E durante a pandemia, como esse setor se comportou? Vou falar primeiro na pandemia para a gente fazer um pouco de uma comparação cronológica. No começo da pandemia foi um choque. Na primeira semana da pandemia, os primeiros 2, 3 dias, houve uma corrida aos supermercados típica de um momento de indecisão. Eu era presidente de uma rede de supermercado, a gente vendeu em 2 dias, assim que a gente venderia em 10. Então o que aconteceu para nós e para todo mundo? Um super desabastecimento. Não por falta de mercadoria. Isso não aconteceu. Por falta da capacidade da cadeia logística suprir. Você tem um caminhão que gasta, sei lá, faz 5 viagens naqueles 10 dias, uma a cada 2 dias. Aí em 2 dias você não tem 5 caminhões. Então assim, esse é o exemplo simplório. Isso deu um pico. Uma semana depois veio um vale tremendo. Então assim, nesse vale, logo no começo da pandemia, a gente já falou assim, putz, que coisa louca, a gente não sabe como se comportar aqui, como a gente não sabe como é que a gente vai programar. O que aconteceu de uma maneira geral? Bem grandes grupos. O varejo não alimentar se deu mal pra caramba, porque as lojas ficaram quase todas fechadas. Uma parte significativa do varejo não alimentar está em shopping center. Shopping, vocês viram, fecharam todos. Então, para o varejo não alimentar, em geral, foi uma super catástrofe. O que eles fizeram para se reinventar? Correram atrás, quem não tinha, de colocar um comércio eletrônico e acelerar as competências de comércio eletrônico para quem já tinha. Foi suficiente? Não. Foi o mínimo do mínimo para, sabe, o seu nariz precisa ficar um pouquinho fora d'água para você não se afogar. E às vezes, do não alimento, um monte de gente ficou para baixo d'água, mas um pouquinho ficou assim e não se afogou. O alimentar teve um comportamento muito diferente. Foi muito diferente. Assim, as pessoas, elas ficaram muito privadas de fazer coisas que concorrem no dia a dia pela grana que está dentro da sua carteira. Então o cara não ia no cinema, ele tinha um pouquinho mais de dinheiro, ele não levava o filho no parque, tinha um pouquinho mais de dinheiro, ele não podia sair para comprar uma televisão porque ela achava que tinha um pouquinho mais de dinheiro. Essa sobra aqui, ali, lá, acabou canalizando para um pouco da indulgência do consumo. Então o cara consumiu um pouco mais porque teve essa sobra de dinheiro. E também a gente não pode se enganar o seguinte, muito do desemprego, teve desemprego estrutural, foi suprido pelo caminhão de dinheiro que o governo federal botou. O governo federal injetou, era coisa muito assim, dinheiro. Cara, essa era coisa assim, um Bolsa Família do ano por mês. Ele injetou... Eu escutei ontem 129 bilhões. Eu acho que capaz de ser até mais, viu, Abrão? Mas assim, uma pancada de grana, tanto que vários municípios tiveram um pico de grana com essa transferência, porque teve mais arrecadação. Assim, então, em geral, não foi um problema.
Mas eu preciso também dizer uma coisa, tá, Patrick? Isso não foi linear. Teve assim, segmentos do varejo alimentar, como os atacarejos, que explodiram de vender. Atacarejo, para quem não sabe, é aquele hipermercado grandão, com aquela cara que eu brinco meio soviética lá, tem pouca escolha, o cara no final, na cena confere o ticket para ver se você não roubou, não sei o quê, mas é o seguinte, é barato. E é limpinho, e é arrumado, e organizado, e tem tudo que você quer lá. Não tem um frufru? Não tem, mas tem tudo que você precisa lá para sobreviver. E isso, na minha opinião, também foi uma maneira de aculturar o brasileiro a dizer o seguinte, cara, vá consumir numa opção mais barata. Não queira só consumir naquele lugar mais caro porque o cara te empacota, te pega um guarda-chuva. Não é assim, você está lá para comprar produto. Você quer ser bem tratado, seja bem tratado em casa. Mas assim, mas então você está dizendo que é para ser maltratado? Eu estou dizendo que não. Eu estou dizendo que o serviço tem preço. Você para o carro na rua, não tem nada de custo. Se tiver, é uma zona azul. Agora, você para lá no manobrista, lá no valet do seu restaurante, é R$15, R$20, é R$30. Então, assim, esse é o custo do serviço. O brasileiro é mal acostumado, tem uma coisa engraçada, cara. O local no mundo onde tem mais valet é no Brasil. É mesmo? No mundo. No mundo. Tem E assim, em um paralelo, tá, pessoal? Nem sei se é no mundo, é na cidade de São Paulo. São Paulo, estado de São Paulo, todo lugar tem valet, todo lugar tem estacionamento pago. No Rio já não tem. Mas tem aqueles caras que estão acostumados lá, um bolo de chá parece São Paulo lá, ou São Pedro, será São Pedro. Que abre a porta do céu, né? São Pedro. Mas assim, voltando para a história do varejo alimentar, acho que a situação de 2020 foi especialíssima. 2021 já começou o varejo a andar um pouco mais desacelerado. E 2021, sim, terceiro trimestre, já começa a dar mostra de complicações. E aí a gente vê o PIB, ele está com uma amostra de crescimento que a gente projetava, a inflação está subindo, inflação, quando ela sobe muito, a gente tem problema de consumo, isso é histórico, tem uma correlação, você perde uma noção de preço, as coisas começam a aumentar mais do que deve, a carne aumentou muito, o arroz, o feijão, algumas coisas refluíram, mas muitos ficaram. O cliente começa a perder referencial de preço, ele começa a se assustar, começa a parar de comprar. Então, assim, 21, segundo semestre, está bem pior do que o primeiro. E é engraçado que os indicadores macroeconômicos estão ruins, mas não estão uma catástrofe. Mas vai crescer 5% esse ano. Não crescer assim, tá bom, se anda mais a base é péssimo. Tudo bem, mas vai crescer 5%. Por que não está tudo uma maravilha? Tem certeza, algumas medidas, etc. Mas eu acho basicamente... o desemprego que não cede, tem um problema estrutural de desemprego que não cede, e a inflação que ela deu uma explodida, ela causa, assim, no varejo de consumo de alimentos, uma incerteza. Impressionante, Muito sensível, né? Muito sensível, Patrick, o cara volta a consumir o básico do básico. Ele para. A primeira coisa que o cara toma cuidado em consumo é o varejão mesmo, alimentar, e aí ele toma cuidado. E aí ele vai pro básico. Né? A gente brinca o seguinte, em geral, nas crises, o varejo alimentar é o último a entrar na crise, mas ele também é o último a sair da crise. Porque agora, o que está acontecendo? Começa a dar umas destravadas aí. Aí nós aqui estamos desesperados para tomar um chopinho. Tem gente desesperada para pegar um ônibus e ir lá para Foz do Iguaçu, ou para visitar o filho lá no Paraná, não sei o quê. O que está acontecendo? Aquele dinheiro que foi para lá está voltando para cá, está faltando lá no consumo agora. Entendi. É o mesmo dinheiro, você não tem 2 dinheiros, você tem um dinheiro. E como está dando uma destravada, o serviço, o lazer, esse tipo de coisa, a gente está voltando aí ao cinema, alguns shows, teatro, etc. Shopping com os amigos, picanha fatiada no Para lá que vai o orçamento. É para lá que tem o orçamento. É para lá. É natural, né? O pessoal tem essa demanda agora. Uma super economia que os pais fizeram no ano passado, quem tem filho em escola particular, mesmo pública, cara, é um material de aula, porque praticamente não tem volta às aulas. Sem dúvida. Já teve uma pequena volta às aulas em algumas escolas, agora é agosto, setembro. Você vai ver em fevereiro. O cara nem lembra mais o que é guardar dinheiro para comprar material. Uma porrada. É verdade. Vai vir aí. É verdade. Vai vir aí. E começo de ano é sempre uma porrada, né? Uma puta porrada. Tudo que é então, imposto, mas o que aconteceu ano passado? Você pagou lá o IPVA do seu carro, você tinha seguro, você pagou o seguro, né? Mas material escolar você não comprou. Você esqueceu. Não, e tem muita gente que até tirou os filhos da escola. Dependendo, tirou o filho da escola. Infelizmente aconteceu. E agora o dinheiro está indo embora. Infelizmente isso aconteceu. Abramo, vamos seguir? Vamos seguir aqui. Bom, eu vou chamar agora
3 letrinhas para você explicar um pouquinho dessa agenda, né? Então, esclarece para o nosso público um pouquinho o que significa ESG, por favor, que é o Environment Social Governance. E essa agenda, uma coisa assim, as pessoas estão muito preocupadas que são para as grandes empresas, mas eu acho que não é bem isso. Eu gostaria que você explicasse se aplica também para as pequenas e médias empresas. Esse é um tema da moda, né, Sandro? A gente onde vai está escutando muito ESG, mas tem muito pouca gente que sabe sobre isso, né? Então, eu sei que você é um especialista nisso, então você vai nos ajudar a esclarecer para o público aqui. Eu vou começar pelo final. É para todo mundo, para o pequeno, para o médio e para o grande. Isso é que nem Covid. Não tem classe social. Não tem essa, vou para Nova York, lá não tem. O ESG vai te pegar lá também. O segundo ponto que eu queria falar, só para dar uma qualificada, as pessoas que me conhecem do varejo, mas eu faço um doutorado na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e o tema é ESG para pequena e média empresa. E por que isso? Estou ajudando a responder um pouco da tua pergunta e vamos falar o que é cada letrinha, porque para grande empresa todo mundo já pesquisa, já trabalha, já milita, né? Então, eu trabalho para pequena e média empresa desde 2013, não tem nada a ver com a sua pergunta, mas assim, a minha tese do mestrado também foi sucessão em empresas familiares, é uma coisa para pequena e média empresa, essa é a minha tese de mestrado, sucessão profissional em empresa familiar. Então esse é um tema que eu gosto muito e agora vamos falar do ESG nesse contexto, dizendo que é para todo mundo. Se você é grande é para você, se você é média é para você, se você é pequena é para você. Pessoal, nem que você não saiba que é para você, acredite em mim. Pelo menos anota no papel. O cara falou que era, eu não acreditei. Daqui 5 anos a gente volta a conversar. Eu tinha até uma piadinha boa para essa que acabando o programa eu conto para vocês. Me cobra a piadinha. Bom, o ESG, independente das letras, esse é um conceito que engloba 3 coisas, né? Engloba um lado de o que a gente está fazendo, o que a gente se preocupa, o que a gente deveria fazer para manter um equilíbrio do meio ambiente. O que é que a gente toma de atitude, de ação, para se preocupar com a sociedade em geral, para ser mais inclusivo, para ser um cara que segrega menos, etc, etc. E eu brinco, quem está na minha idade com 57, você está com quantos? 60. Então, nós dois também, eu e o Abramo, temos uma preocupação, pode ter que 51 talvez menos, mas assim, que é o etarismo. Etarismo é não contratar velho. Então, assim, daqui a pouco eu vou estar com a bandeirinha lá na Paulista. Os velhinhos também têm competência e tal. Ah, tem. Eles não abrem mais. Nós vamos ser minoria. Nós vamos ser minoria. Bom, essa história, a IUG, que é a última letra, que fala dos processos e dos sistemas que você tem ou que você adota para garantir que a gestão da sua empresa é bem feita, para você garantir que a sua empresa vai fazer dentro das regras, da lei, da ética, etc., o objetivo é que ela se propõe. A governança serve para isso. Como é que esse negócio começou? Como um modelo de discussão, isso é muito velho, pessoal. Nos anos 40 já tinha gente falando sobre isso, não sobre as 3 letras, e esses caras do meio acadêmico eram tidos como uns loucos. É óbvio. Nos anos 40 a gente nem sabia o que era dióxido de carbono, não sei o que. O cara falou, vamos cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas. Numa época de capitalismo selvagem, que graças a Deus acabou. Mas é só para dizer que esse negócio é muito velho. No mundo das finanças em geral, a gente costuma dizer o seguinte, o que importa é a última linha. O que é a última linha? É a linha do lucro lá, sabe? Você ganha lá da sua empresa 10, você gasta 8, sobra 2. Essa é a sua última linha que você guarda, ou para comer pizza, é a última linha da empresa. Então assim, a tal da última linha, o americano chama de bottom line. Então, o que o cara fala? O bottom line. Bom, tinha um professor americano que não está mais vivo, mas ele era uma sumidade que na época ele falava o seguinte, empresa é feita para dar lucro, dane-se o resto. Olha só, hoje, você falar um negócio desse, cara, capaz de ser crucificado em alguma avenida famosa aqui em Jundiaí, ou sei lá, eu lá em São Paulo. Mas isso era a realidade. E eu falo para as pessoas, você precisa tomar cuidado com esse negócio de revisionismo histórico, porque você não pode tirar uma fala, uma atitude do contexto. Isso é um contexto de 30, 40 anos atrás. A gente não deveria tirar do contexto. Muito que bem, as pessoas tiram, mas independente do contexto ou não, um outro professor falou o seguinte, não, a gente deveria ter 3 últimas linhas para se preocupar, que é o tal do conceito do tal do triple bottom line, ou dos 3 P's.
Então, ele é um P de lucro, que o americano chama de P de profit, um P de people, que são as pessoas, e um P de place, que é o mundo. Então, assim, a Terra. Assim, os 3 P. Esse cara chama John Elkington, eu brinco, ele parece arroz de festa, vem no Brasil todo ano, dá palestra aqui, tá para todo lugar. É um craque, é um craque. Quando ele foi esse negócio de 3 P, o cara falou assim, isso não tem nada a ver, sonhador, etc. Bom, ele tá consultor, ele vive só disso, tá rico só de fazer isso, não foi da aula, foi de fazer isso. Putz, mas de onde que veio o tal das 3 letrinhas? Não tem nada a ver com o John Elkington, não tem nada a ver com o passado. 2004, na ONU, o então presidente da ONU, lá, o Kofi Annan, chamou 50 bancos, os maiores banqueiros, e falou, o negócio é o seguinte, além de estar uma zona, esse capitalismo de vocês é muito selvagem, vamos dar uma melhorada nisso aí? Vamos fazer alguma coisa um pouco mais disciplinada, pensando no futuro, etc. Não é para não ganhar dinheiro, é para ganhar sim, mas vamos fazer direito? Uma grande quantidade desses bancos atendeu o chamado, começou a se reunir, patrocinado pelo Banco Central da Suíça, que patrocinou, porque tem custo, viagem, gente, e eles produziram um documento que chama Who Cares Win. Ou seja, quem se preocupa ganha. Bom, pessoal, não é uma apologia a esse mundo verde que a gente pensa hoje. Lembrem-se, isso é um documento feito por banqueiro para disciplinar o sistema financeiro. Não é feito para disciplinar o sistema normal. Bom, e nem inventar essas letrinhas, vamos fazer essas letras, são legais. Estava lá, e quem quiser, é fácil, você entra no site das Nações Unidas, procura lá Who Cares Win, você vai achar, você vai baixar, você vai ficar lá com o primeiro documento, fala da letra SG, você vai ter com você imprime e guarda. Está lá numa determinada página falando, olha, esse documento, ele tem que pensar no impacto que as transações financeiras causam no ambiente, nas pessoas e na maneira como a gente vai se autogerir, que seria a governança. E o americano, ele tem uma maneira de ele abreviar tudo. Aí ele escreve blá 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 blá, para não ficar repetindo isso toda hora, entre parênteses, ele botou ESG. É daí que começou o ESG. Foi assim que as letrinhas apareceram. Bom, por que eu quero me deter agora um pouco mais na história do C é pro pequeno? ESG é daquelas coisas que não importa do que você chama, eu não acredito que as letras vão ficar, mas o conceito, eu brinquei hoje falando com uma pessoa assim, é como você desmontar um relógio, nunca mais as peças cabem lá dentro. Como o suíço botou, o japonês botou, eu não sei. É como você cavar um buraco, a terra nunca volta para o buraco. O SG é isso. Quem já desmontou o relógio sabe que sobra peça. O SG não volta, não vai voltar para dentro do relógio. É um buraco que a gente cavou e que a terra que saiu não volta para o buraco. Ou seja, pessoal, isso veio para ficar. Pode ser que hoje a gente ainda não tenha noção sobre isso, mas isso veio para ficar. Qual é a notícia boa? Na minha opinião, são 2. Muita gente que fala aí sobre SG não tem a menor noção, como você que está me vendo, ele também fala, putz, não sei o que esse cara está falando. 90% que fala também, fala chinês, eles não sabem o que estão falando. De concreto, tem muita gente que propõe e não sabe. Então, dá para todo mundo aprender e esse é um conceito que a gente vai desenvolver, vai criar junto com a população. E o segundo ponto é que, eu brinco, né? Você não precisa dar um salto twist carpado que a menina deu para ganhar a medalha lá. Dá um salto simples, em distância. Ou seja, faça o básico. Você não precisa fazer algo que é tão sofisticado e tão complicado, porque quem lê e escuta nos jornais da televisão, a empresa tal, aí você fala, você vai ficando pequeno na cadeira, né? Você fala, isso não é para mim, quantos milhões custa isso? E tem gente já fazendo muita coisa, não tem? Não, uma empresa grande fazendo muito, a empresa pequena, eu falo o seguinte, Abramo, a empresa pequena, se você é um cara do bem, que se preocupa com as pessoas, mesmo que lá no passado, quando você era criança, você matou uns passarinhos, mas você não mata mais, você já entendeu que não se mata? Cara, você provavelmente já é ESG sem saber. Já está fazendo um monte de coisa. Você já faz uma meia dúzia e nem sabe o que está fazendo. Nem sabe o que está fazendo. Porque está fazendo assim, bem, hein? É o bom senso, e eu digo para as pessoas, você é pequeno, poxa, coloca uma coleta seletiva ali para melhorar o meio ambiente. Você tem um banheiro público na sua empresa, coloca um dosador de fluxo na torneira para economizar água, ou uma válvula aí em 2 estágios para economizar água, ou, sei lá, coloca um temporizador de luz, mas luz de LED não gasta nada. Mas gasta, cara, tudo gasta. Põe uma lá para você consumir menos. Poxa, como é que eu faço as pessoas, né? Precisa ter essas coisas super sofisticadas? Não, basta você
pode ser uma empresa de uma pessoa só, que você que é o dono, começa a propagar, começa a acreditar e falar nas coisas que você acredita, tratar as pessoas bem, tratar sem diferenciação, não segregar mais o menino porque tem tatuagem, você acha que não tem que ter porque o cabelo é rosa, o seu cabelo tem que ser castanho e blá 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 blá. Essas coisas simples, se a gente, cada um de nós fizer no seu entorno, cara, isso tem um fator multiplicador gigante e feito de coração e com honestidade de propósito, é assim que a gente vai contaminar o mundo. E na governança, administre a sua empresa como você gostaria que ela fosse administrada. Eu brinco, né? Não administra que nem você administra a sua conta, que geralmente a gente administra o dinheiro da empresa melhor que o nosso dinheiro, né? Assim, cuide, né, que a gente não compre uma coisa que não precisa, que você não faça estoque daquilo que você não usa, que você não gaste numa despesa desnecessária, que você honre seus compromissos, mas também seja uma empresa cidadã, pague seus impostos, registre seus colaboradores, recolha os impostos corretamente, sejam trabalhistas, sejam de circulação, faça um papel cidadão e se preocupe sempre o que você está deixando de melhor na gestão da sua empresa. E pessoal, eu falo para todo mundo e sempre eu gosto de falar isso. Dar lucro e fazer o bem não tem conflito. É o contrário. Se a sua empresa não dá lucro, não tem como fazer o bem. Você vai fazer o que você não tem dinheiro. É como você vai fazer uma caridade no semáforo em algum lugar, você não tem dinheiro. Você pode ir lá fazer um trabalho social. Mas a governança da empresa garante que ela gere dinheiro, gere emprego, gere riqueza através de imposto, circulação de mercadoria e uma cadeia de construção de valor. E com o lucro que você vai ter, separa uma parte e invista na comunidade que te apoiou. Invista onde você tirou esse dinheiro. Pega uma parte dessa grana e devolva. Sem dúvida. Essa é um pouco da visão. E aí como é que você vai devolver em grandes coisas? Não, como eu falei, começa nas pequenas. Se você é uma empresa muito grande, óbvio, aí pode dar o salto escarpado lá como você quiser, que está tudo sob controle, está tudo certo. Mas se é pequeno, é só para a gente não cair na tentação de dizer, isso não é para mim, isso é muito sofisticado. Não, não é não. Não é não, eu tenho certeza que isso é para todo mundo. Você está fazendo um doutorado nessa área? Estou fazendo um doutorado, porque o que acontece, Patrick? Uma grande dificuldade hoje, né, e eu também brinco e digo assim, para explicar melhor, né? Se você está com febre e eu quero medir a tua febre, eu te dou um termômetro, você põe debaixo do braço e fala, 37,5. Está com um pouquinho de febre. 36, não, você não está com febre. Aí se eu falo, você é mal em ESG, você vai falar assim, mas como? Como é que eu sei? Então, eu não sei. Porque não existe um selo ainda, aquilo que a gente estava até comentando, não existe um selo de garantia, né? Existe o que a gente chama de índice de sustentabilidade empresarial na B3, mas... Isso. Assim, esse ponto que você colocou é muito legal, porque assim, são duas coisas diferentes, né? Eu posso medir a tua febre e só ficar para mim e para você, porque isso é uma informação de uso interno. Agora, vamos supor que você quer entrar na faculdade, você precisa fazer a nota, pega aquela nota e ter diploma. Você precisa do selo, senão você não progride. Você chega lá na universidade e fala, traz o diploma aí do ensino médio. Isso é um selo, que você foi aprovado no ensino médio. Aí você termina a faculdade, você precisa do outro selo, que é a conclusão. Esse selo, que é para uso externo, você precisa, se você tiver necessidade de comprovar alguma coisa. Por que eu estou falando isso, Abrão? Porque se você é um cara do bem, faz tudo, etc, eu não precisa de selo, você não precisa de selo para ser SG. SG é uma série de fatores que tem a ver com, como a gente já falou, de cuidar bem do meio ambiente, das pessoas e da governança da sua empresa. Entretanto, cada vez mais no mundo dos negócios vai precisar do selo, cara. Não vai ter jeito. Porque como eu não posso só medir se você é um cara honesto ou não, eu brinco o seguinte, pessoal, ESG não é uma coisa de efeito declaratório. Você é honesto, Patrick? Sou? Ah, tá bom, então tá. Você faz ESG? Faço. Não, eu quero um selo. E aí volta no começo da pergunta. Hoje não tem um padrão e se você não tem padrão, você não consegue medir com precisão. Porque o que eu falei? Você está com febre? Eu te dou um termômetro. Não tem termômetro para ESG. O pior é o seguinte, né? A pegadinha é a seguinte, não é que não tem, é que tem uns 40 termômetros. E aí, se eu te der 40 para medir sua febre, você vai dizer assim, pô, até eu medir tudo, já fiquei bom, eu não preciso mais. Com medidas diferentes, né? Uma Celsius, outra Fahrenheit. Com medidas diferentes. Vai, né? E não tem uma complicação que essas, né, são problemas de diferentes escalas. Você consegue dizer, olha, tantos graus Fahrenheit equivale a tantos graus Celsius. Você consegue fazer essa equivalência. No ESG você não consegue. E aí eu queria voltar no ponto que o Patrick me perguntou, que é, o que você está fazendo na sua tese? Bom, tem esses 40,
você gosta ou não, eles não falam entre si, tem uma confusão, mas eles se resolvem para as grandes empresas. Não tem nenhum para a pequena empresa. Entendi. Então o que eu estou fazendo é a geração de um sistema de medida que chama, como se fosse da nota, da pontuação, que o americano chama de rating, é um sistema de rating, de medida, de o quanto que você está fazendo na sua empresa, ele tem aderência ou não com aquilo que a gente espera que seja ESG. Aí você vai falar, mas você não acabou de falar que a gente não sabe como é que mede? Então o que eu tenho que fazer na minha tese de doutorado, né? Que é o que vai acontecer, no final, o produto final que chama artefato é esse sistema de medida. Pegar e analisar os grandes índices, tentar tirar o melhor de cada um deles, simplificar, submeter as pessoas, são especialistas e notáveis, que não pode só ser da minha cabeça, tem que se submeter em vários ciclos, até que chega uma hora, todo mundo de uma comunidade que envolve os cientistas, as pessoas especializadas em medida e os microempresários que aqui vão usar, é super importante, eles também dizem, agora dá para usar, chega à conclusão, está pronto. Aí eu espero que com isso a gente possa entregar para alguém um termômetro ESG para pequena e média empresa. Se é para grande empresa, não vai servir, vai ser muito simplificado. Você tem previsão de quando você deve finalizar? Tenho, cara, porque doutorado tem data para acabar, 2023, tem data para acabar. Tem data para acabar. Legal. Isso deve ser aprovado lá pela sua tese, o doutorado, e vai estar, vamos dizer assim, disponível para os pequenos. E... Vai estar, e a minha contribuição é o seguinte, o método vai ser meu, porque é uma propriedade intelectual minha, mas é uma coisa que eu vou deixar de graça para quem quiser usar. Entendi. Eu não quero que o método seja cobrado por ninguém. Inclusive eu estou discutindo já uma parceria, e nessa parceria uma das coisas que eu disse foi assim, olha cara, todo mundo que quiser usar pode usar de graça. Mas para ir lá e medir eu vou ter que mandar um cara, vou cobrar. Tudo bem, você vai cobrar o cara que você vai fazer o processo, mas não tem royalty pelo uso da tecnologia. Propriedade intelectual você vai disponibilizar gratuitamente. Vai ficar... Muito legal, bacana, uma parabéns. maneira de devolver para o país muito do que esse país me deu. Não, maravilhoso. É uma maneira de dar um... Varejo já agradece. Parabéns pela atitude. Gente, vamos... Olha, como corre rápido o programa, né? O tempo voa. Aqui. Quando é bom, é muito fácil, né? Muito legal. Vou levar isso como elogio, vou ficar feliz aqui. E a gente gostaria de... A gente tem um quadro aqui, Sandro, muito legal, que é escolher uma frase de inspiração. Então, o nosso convidado, ele escolhe, tem 3 opções, e a gente vai comentar um pouquinho. Vamos ver qual é a frase. Sem ler no escuro? Vamos pegar no meio. Eu sou um cara de centro. Vamos lá. Vamos ver. Bom, e a frase de hoje é: a persistência é o caminho do êxito. Charlie Chaplin. Boa. Nossa, essa frase, tudo a ver com o que você falou da sua carreira, tudo a ver com, assim, a sua trajetória e tudo a ver com o empreendedorismo também, né? Não dá para você criar nada se você não persistir naquilo. Porque você vai errar, você vai acertar, mas você tem que continuar, você tem que ter essa resiliência. Né? Mais ou menos isso. A gente sempre fala aqui, né? Você tem que ser resiliente em tudo. Porque vai ter as tempestades e faz parte do show. Você é que nem bambu, né? Enverga, mas não quebra. A gente volta e vamos que vamos, né? Concorda, Sandro, com essa frase, Charles Chaplin? Cara, o Charles Chaplin para mim é um cara assim icônico. Eu gosto muito. Primeiro eu gosto muito do cinema mudo. E depois eu acho assim, o Charles Chaplin, ele fez muitos filmes que são completamente fora de época. Aliás, não é bem fora de época que eu quero dizer. Eles são atemporais. Servia nos anos 20, servia nos anos 30, anos 40, anos 50, etc. E eu acho que por uma coisa que eu espero que não aconteça agora, que eu tenho medo do que eu vejo acontecer, que é um pouco de excesso de gente que gosta de, nem na minha social, delatar e falar não sei o quê, ele foi muito prejudicado nos Estados Unidos, né, cara? Ele teve que se exilar fora, porque ele era um cara defensor das ideias comunistas, eu não sou comunista, então não estou defendendo, mas eu defendo o seu direito de ser até morrer. E, cara, ele foi dedurado e, bom, conclusão, teve que sair fugido dos Estados Unidos, um país que ele produziu aquela cultura toda e ele, infelizmente, assim, voltou muito velhinho já para os Estados Unidos. Assim, ele
ele tomou, na minha opinião, uma entortada por uma opção. E eu acho que você não tem direito de tolher as pessoas por o que eu chamo de crime de opinião. Cara, a opinião cada um tem a sua. Você tem direito. É sobre essa base que eu acho que a gente precisa construir com cautela esse novo mundo. O sexo que a pessoa opta é problema dela, a religião que ela opta é problema dela, a cor que ela tem não tem que ser fator determinante para absolutamente nada, a idade absolutamente nada, pelo contrário, a gente tem que, quando precisa, apoiar. Agora, eu não vejo assim, eu sempre reforço isso, cara, eu fui militar, então assim, eu sou um nacionalista, mas eu não vejo motivo para o cara que tem um pensamento de uma organização social e econômica diferente da minha ser preso. Não vejo motivo. Tem que sair do país, ser exilado. Qual é o motivo? Isso tem a ver até com Sem o tema dúvida. que você falou antes, né? O ESG, que é o social, de você incluir os pensamentos diferentes, não discriminar, né? E a diversidade está aí. Eu acho ótimo. Ponto só, Patrick, que eu tenho um pouco de medo, que eu sempre falo para as pessoas tomarem cuidado, é o seguinte. Acho que corre um risco de, se a gente também não pensar de uma maneira correta, isso virar o contrário. Porque assim, hoje você quase não pode ter uma opinião divergente. E você tem direito, eu não estou dizendo que eu defenda, mas eu estou dizendo de novo, eu defendo o seu direito de discordar. Se você achar que a religião A é boa e a B é ruim, é sua opinião. Claro. Se você achar que sexo A é bom, sexo B é ruim, é sua opinião. Claro. Eu acho que a gente não tem que concordar nem discordar, a gente tem que aprender a conviver com os contrários. Mas hoje é o seguinte, por muito tempo o cara que foi oprimido, e ao invés de agora a gente dar voz para o oprimido, que a gente é obrigado a dar voz, são cidadãos como nós, gente como a gente, tem opção diferente, mas são gente igual. Não, mas a impressão é o seguinte, se você discordar, cara, você inverte, você vai para a posição de ser marginalizado. Então, isso é uma coisa que eu tenho um pouco de medo. Tem que entendeu? tomar cuidado, os flexibilidade, extremos, né, né? Sandro? A Essa gente vive flexibilidade. meio que os extremos, assim, né? Mas hoje tá assim, eu vou falar sem citar o nome. Outro dia um colega meu, né, falou para mim, Headhunter, falou desse jeito: ó, se você fosse mulher, já tinha 50% de chance de você ser conselheiro. Eu falei, mas não entendi por quê. Porque hoje as empresas, para ficarem bem na foto, só querem contratar minoria. Caramba! Então eu acho que isso a gente precisa tomar um cuidado. Porque a Muito empresa bem. tem que contratar a minoria, não é para ficar bem na foto, é porque ela acredita que a composição de mulher, negro, não negro, gay, japonês, ortodoxo, muçulmano, não sei o que lá, vai fazer A empresa fica melhor. Empresa melhor. Até ter melhores resultados no final. Eu tenho É. 30 segundos para acabar, eu quero falar uma coisa. Não, a gente está de tranquilo. Eu sempre, e eu vou falar, provavelmente vocês vão... Tinha na minha cabeça que quando eu falava do muçulmano xiita, aquele cara que tinha barba até aqui embaixo, andava de metralhador, um turbante. Até eu ir trabalhar para uma família xiita, belga, muçulmana, que é libanesa xiita, e os caras não deitaram aqui na gente, não sei o quê. Não tem nada daquilo, cara. Estereótipo é um problema. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vi pessoas tão gentis como esses caras. Tá vendo? Não tem nada a ver com terrorismo. Isso é modelo pré-concebido que a gente tem. Por que a gente é assim? Ah, bom, as experiências que a gente tem, a informação que chega na gente. Então, o que eu sempre proponho? Analisa a fonte da informação, pro bem e pro mal. Tá muito fácil agora falar que tudo é fake news. Antes de falar que é o que não é, analisa, cara. Checa a fonte, dá uma estudada. E mais, tem a sua conclusão pessoal, tem a sua opinião. Sandro, a gente está quase Demais. chegando no final. A sua entrevista foi tão rica, está sendo tão rica, que a gente desde já, vamos fazer um pré-convite para você retornar. Maior prazer. Porque a gente não conseguiu Muito cobrir, tempo. né, Nós Abramo? não conseguimos cobrir toda a nossa pauta aqui. E Tem a gente algumas quer que perguntas que você- vão ficar para a Eu próxima. falo muito, minha mulher diz que Não, eu precisava não, ser pelo um pouco contrário. mais São- conciso. Eu estou treinando isso, mas não consegui. São temas extremamente Muito relevantes, muito ricos. Né? E Você muitas tem dicas, isso que a gente busca de trazer inspiração, né, Sandro, para o nosso público. Eu acho que foi muito, muito grande assim, a inspiração que você conseguiu trazer, as dicas. E a gente agradece. Mas Estamos chegando. vamos pedir, estamos chegando ao final, mas Vamos pedir mais vamos uma pedir dica, né? Porque quem está nos assistindo aqui já conseguiu
um monte de dicas aí, mas a gente, para finalizar, vai pedir uma dica sua, do Sandro Benelli, para os nossos telespectadores, para quem deseja empreender ou ter uma vida executiva de sucesso. Bom, eu vou tentar falar um pouco sobre uma vida executiva de sucesso sem ter conflito com a história do empreendedorismo. Primeira coisa é, você precisa respeitar as pessoas. Eu não tenho dicas talvez melhor para dar do que o respeito ao ser humano que você vai construir a sua carreira. A segunda dica, a gente discutiu até hoje, assim, conforme você vai progredindo na carreira, você tem uma tendência a deixar seus amigos de lado, sua família de lado, seu foco é a empresa. Então, como eu li num livro uma vez que da sua família você nunca se aposenta, então trata a sua família com carinho, pense em guardar um tempo para fazer networking. Networking é talvez o ativo mais importante que o executivo tem na progressão da carreira. Não se iludam. 3/4 das posições executivas no Brasil, elas não vão para a mão do headhunter. Elas saem de indicação pessoal. Então assim, network não é só quando você está quebrado, está mal, ligar para o cara, pô, estou desempregado, você me ajuda. Isso não é network, você pedir favor. Vale também, mas você não pode pedir favor para quem você não tem relacionamento. Então assim, trate bem as pessoas, pense nas pessoas e faça network. Fantástico. Excelente. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa Business 360. Gostaríamos de agradecer a presença de nosso convidado especial, Sandro Benelli, pela excelente e muito inspiradora entrevista. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigado. Agradecer ao nosso público pela audiência. Até o próximo programa Business 360. Fiquem todos muito bem e boa noite. Boa noite.